maior problema que a gente enfrenta no serviço público não for a burocracia, a papelada ou mesmo a falta de recursos? E se for algo muito mais humano? A forma como o Estado e o cidadão conversam? Pois é, o jeito como essa conversa acontece pode ser a chave para mudar de verdade a nossa relação com as instituições. Agora, se preparem para esse número, porque ele diz muito. Pesquisas de ouvidorias públicas trazem um dado que, olha, é de cair o queixo. Mais de 70% das reclamações não são sobre o serviço em si. Não é sobre o não que a pessoa recebeu ou o resultado do processo. É sobre a forma, o jeito que foi dito, o tom de voz, a sensação de não ter sido escutado. É sobre a comunicação. E isso é muito profundo. Como diz o professor Reinan Abreu, a coisa vai muito além de um simples bom atendimento. A forma como o Estado fala com as pessoas por meio dos seus servidores mostra que tipo de sociedade a gente está construindo. Uma baseada na confiança, no respeito mútuo, ou uma sociedade do conflito, do cada um por si. E quando essa comunicação falha, o que a gente tem é uma crise silenciosa. De um lado, o cidadão que se sente desrespeitado, que sofre uma violência que não é física, mas que machuca a dignidade. E do outro lado, o servidor público que está ali na linha de frente, muitas vezes sobrecarregado, sem as ferramentas certas, e que acaba sofrendo com estresse, burnout e até agressões. Pensa bem, cada interação é uma escolha. Um único atendimento pode criar uma ponte, construir confiança ou pode levantar um muro de frustração, alimentando aquela desconfiança geral nas instituições. E o custo disso para quem está ali atendendo o dia inteiro é altíssimo. É uma carga emocional que desgasta, adoece e desmotiva. Mas e se existisse uma saída? Uma forma de lidar com essa crise? Pois é, existe. É um método que transforma conflito em conversa, em cooperação, e que está começando a fazer uma verdadeira revolução no setor público. Vamos mergulhar na comunicação não violenta. A CNV, como é conhecida, não é só um cursinho de como falar de um jeito mais calmo, não. É uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de enxergar as relações. O objetivo é sair do piloto automático, daquela reação de atacar ou se defender, e passar a responder de um jeito mais consciente, buscando entender o que está por trás do que a outra pessoa está dizendo, qual é a necessidade dela. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? A CNV se baseia em 4 passos. Parecem simples no papel, mas o poder deles de transformar uma conversa é enorme. Eles são um guia para uma conexão mais real. O primeiro passo é a observação. A ideia aqui é descrever o que aconteceu de um jeito totalmente neutro, sem dar opinião, sem criticar. Como se fosse uma câmera filmando. O segundo é o sentimento. É ter a coragem de nomear a emoção que aquela situação gerou. Depois vem a necessidade. O que é que, no fundo, não foi atendido ali? Qual necessidade humana universal está em jogo? E, por último, o pedido. Fazer uma solicitação bem clara, concreta, que seja um convite para cooperação e não uma ordem. E aqui a gente vê a diferença na prática. A resposta típica, aquela que sai no automático, você está sendo desrespeitoso. Isso é uma acusação, né? Só joga mais lenha na fogueira. Agora, olha a resposta com a CNV. A coisa muda completamente. Ela não culpa ninguém. Ela descreve um fato, expressa um sentimento, aponta uma necessidade e faz um convite. É sutil na forma, mas o resultado é gigante. Certo, a teoria é bonita, mas na prática, isso realmente funciona? A resposta é um grande e sonoro sim. E não é achismo, não. Os dados mostram que a CNV gera resultados que a gente pode medir. E os exemplos vêm de tudo quanto é o lugar. Em Barcelona, na Espanha, capacitar os servidores com essas técnicas diminuiu os conflitos em 35%. Aqui no Brasil, o SUS de Minas Gerais viu uma queda impressionante na agressão verbal contra o pessoal da saúde. E lá em Ananindeua, no Pará, o treinamento aumentou a satisfação e a confiança da população. Os resultados falam por si. E o benefício não é só para o lado de fora do balcão. Olha só esse gráfico de um estudo da FGV. Ele é muito revelador. Servidores que passam por treinamentos de comunicação como a CNV têm um risco 25% menor de desenvolver burnout. Ou seja, cuidar da comunicação é também cuidar da saúde e valorizar quem serve ao público. Então, a gente chega na grande questão. Como é que a gente pega essas iniciativas e transforma numa mudança de verdade, no sistema todo? Como é que a gente constrói, de fato, um Estado mais humano? E a chave talvez esteja nessa ideia. A inovação mais disruptiva no serviço público hoje
Talvez não seja um aplicativo novo, mas sim uma abordagem mais humana. Como diz a citação, o tom de voz do Estado é o tom de voz do servidor. E esse tom de voz é definido ali no dia a dia, em cada atendimento. E para essa mudança acontecer de verdade, ela precisa se apoiar em 3 pilares. O primeiro, investimento em formação contínua, para que isso se torne uma habilidade de todo mundo. O segundo, valorizar o bem-estar do servidor, porque ninguém consegue oferecer empatia se estiver no limite. E o terceiro, talvez o mais essencial de todos, criar uma cultura de empatia que venha de cima, da liderança, e se espalhe por toda a organização. No fim das contas, a gente vive num mundo cada vez mais dividido, mais ansioso, e nesse cenário, a capacidade de se comunicar com respeito, com empatia, deixou de ser só uma habilidade legal de se ter. Ela se tornou uma necessidade urgente. Garantir que o rosto do Estado seja um rosto humano é talvez a tarefa mais importante para fortalecer a confiança, a cidadania e, no limite, a própria democracia.